paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 9, Doutrinas Bíblicas, capítulo 7, a doutrina da salvação, soteriologia. No tópico 1, amados, a natureza e os elementos da salvação, foram tratados os seguintes assuntos. Qual a natureza da salvação em 3 fases distintas? O que significa o arrependimento, fé e conversão como elementos operantes da salvação? E hoje, no tópico 2, é possível perder a salvação? Observe, amados, antes de responder a este questionamento, é necessário entendermos o que é a predestinação, pois predestinação é uma das doutrinas mais consoladoras da Bíblia, isso quando devidamente compreendida. Então, na sua essência, jaz no fato de que Deus tem um plano geral e original para o mundo, e seus propósitos nunca são alterados. Entenda, assim, antes de estudarmos o que a predestinação é, estudaremos, em primeiro lugar, o que ela não é. Então, ela não é uma manipulação das escolhas do homem, o que, por certo, rebaixaria a posição de fantoche, sem poder de escolha e nem vontade. Assim, amados, a predestinação nunca predetermina as escolhas do homem, mas sim pré-ordena as escolhas de Deus no que concerne ao seu relacionamento com as inclinações, necessidades e escolhas do homem. Conhecendo todas as possibilidades futuras, porque Deus tem os seus onisciência, onipotência e onipresença, bem como os corações dos homens, Deus arquitetou um plano dos seus atos. Atos estes que resultarão em uma maior glória para Deus e a salvação do maior número de pecadores. Assim, a fim de entender a predestinação, é necessário distinguir entre predestinação e fatalismo. Fatalismo é uma crença herética que atribui as escolhas e as ações dos homens ao determinismo de Deus. Ou seja, o homem só fará o que Deus decidiu que ele fizesse. Predestinação refere-se somente a atos e escolhas de Deus. Então, muitas vezes os atos de Deus são determinados pela escolha do homem. Ou Deus agirá de tal forma que influirá na atitude do homem. Entenda, amados. O ponto principal é o seguinte: cada homem, no entanto, é responsável por todas as decisões que tomar durante sua vida. E esta verdade é também ligada ao mundo físico. Observemos que Deus tem predeterminado certas leis naturais, como, por exemplo, a lei da gravidade. Então, ao pensar, porém, sobre estes fatores do mundo físico, precisamos observar que nem todas as tragédias deste mundo são resultados diretos das decisões tomadas pelos homens ou por Deus. Nós já vimos isso na lição passada. Por causa do pecado de Adão, a terra geme sobre a maldição de Deus, esperando o dia da sua redenção. Então, por causa dessa maldição, toda a humanidade sofre enfermidades, dores e desastres naturais, como enchentes, terremotos, maremotos, etc. Né? Assim, quando estas coisas acontecem, não devemos culpar a Deus, e sim nos aproximarmos mais dele, recebendo o seu poder para superar as dificuldades, mediante o planejamento predeterminado por Deus. Tá? Aí a gente abre um parênteses. A predestinação. A salvação é oferecida a todos e é possível para todos, quantos busquem o auxílio divino. Entenda isso, ok? Então, por causa dessa provisão, nenhum pagão poderá, em qualquer tempo, acusar Deus de não lhe ter dado uma oportunidade para crer. Deus não apenas planejou uma maneira do homem caído conhecer a salvação,
como também tem um plano para ajudar os crentes a progredirem na sua vida espiritual. Lá em Romanos, no capítulo 8, verso 29, diz: também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Este plano, amados, no entanto, depende da posição do crente, de corresponder em obediência a Deus. Lá em Efésios, no capítulo 1, versículos 5, 11 e 12, diz o seguinte: nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Predestinou, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Amém? Entenda isso, amados. No século V, depois de Cristo, Agostinho ensinou que o crente nunca poderia perder a salvação. Uma vez salvo, permaneceria salvo por toda a vida, independente das suas ações ou atitudes. Essa declaração deu início a um debate teológico que permanece até os nossos dias. Assim, apresentaremos o conceito bíblico, demonstrando que o crente pode perder a sua salvação. Observe, um dos maiores argumentos bíblicos segundo a qual se pode perder a salvação é a frequente menção do condicional se, com respeito à salvação. Amém? As referências bíblicas a seguir revelam o fato de que a salvação, na experiência humana, depende da situação do crente. Manifesta em expressões bíblicas como permanecer em Cristo, continuar na fé, andar na luz, não retroceder. Vamos entender isso melhor vendo algumas referências bíblicas a esse respeito. Lá em João, no capítulo 15, verso 6, diz: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Colossenses, capítulo 1, verso 23, acrescenta: se é que permaneceis na fé. E em 1 Coríntios 15, 2, diz: se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei. Em Hebreus, no capítulo 2, verso 3, fala: se negligenciarmos tão grande salvação. Hebreus 3, 14, diz: se, de fato, guardarmos firme até o fim a confiança. No Hebreus 10, 38, acrescenta: se retroceder. Em 1 João 1, 7, fala: se, porém, andarmos na luz. Mas a Bíblia contém muitas advertências acerca do perigo de cair da graça. Observe, Paulo advertiu os santos que achavam que fazendo o que quisesse estariam salvos. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Hebreus advertiu que é possível deixar o coração encher-se de descrença a ponto de perder a salvação. Hebreus, no capítulo 3, verso 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Em Judas, leva-nos a meditar nos santos do Antigo Testamento, dos dias de Moisés, quando diz, Judas, no versículo 5, quero, pois lembrai-vos que o Senhor, tendo libertado o povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E João não deixa dúvida quanto à possibilidade de alguém perder a sua salvação. Apocalipse, capítulo 2, verso 11. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte. E Apocalipse 3, 11. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém, amados? Então, a Bíblia não apenas ensina que é possível perder a salvação, mas também registra casos de várias pessoas
que viraram as costas para Deus, perdendo por completa a comunhão com Ele. Por exemplo, no Antigo Testamento, nós lemos, você já deve ter lido, acerca de Saul, que Deus lhe mudou o coração e que o Espírito de Deus se apossou de Saul. Lá em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 9 e 10. Mais tarde, porém, tornou-se possuído de um espírito maligno e terminou sua vida suicidando. Já no Novo Testamento, Judas, no princípio, era um verdadeiro crente em Deus, pois jamais Cristo confiaria a um pecador o ministério de evangelizar, curar enfermos e expulsar demônios. E para nós terminarmos, porém, já por ocasião da última ceia, Judas havia abandonado a fé. Cristo sabia que Judas já não fazia parte do grupo dos salvos. Além de Judas, amados, nós poderíamos citar assim mais alguns, só para ficar nítido esse exemplo para nós. Himeneu e Alexandre, dois dos cooperadores de Paulo, após manter a fé e a boa consciência, naufragaram na fé e Paulo os entregou a Satanás. Demas, outro associado de Paulo, é um ajudante fiel. Estava presente quando Paulo escreveu suas epístolas aos Colossenses e a Filemon. Paulo mesmo o chamou de cooperador. No entanto, mais tarde, abandonou a fé, isto é, a salvação, por causa do seu amor ao presente século, como diz lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, verso 10. Amém? Na próxima aula, capítulo 8, a doutrina da igreja, eclesiologia. Tópico 1, a origem da igreja. Vamos responder as seguintes questões. Qual a origem da igreja, tanto no aspecto profético quanto no histórico? Qual é o significado do termo igreja no contexto do Novo Testamento? Amado, espero que você esteja gostando desse material que foi preparado para estar nos fortalecendo no conhecimento da graça do Senhor. Se você gostou, deixa aí o seu like. Se você tem alguma dúvida, vai aqui nos comentários, deixa o seu questionamento. Né? Nós também deixamos ali um complemento da aula nos comentários. Observe lá, também deixa o seu joinha. E nós vamos tirar um período de recesso. Nós desejamos aí a todos boas festas e que o ano que vem aí surgindo seja de muitas bênçãos para todos. Na segunda quinzena de janeiro, nós estaremos retornando. Que Deus abençoe a todos e até o ano que vem, na graça de Deus.